Boa noite, queridos irmãos. Hoje a leitura do Evangelho do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, é das instruções dos Espíritos, o item 4, missão dos Espíritos. Mas primeiramente vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos Espíritos de luz, nos harmonizando, nos tranquilizando e pedindo a eles que permaneçam conosco do início ao fim deste Evangelho. Em nome de Deus e de Jesus, assim seja. Já não ouvis agitar a tempestade que deve arrebatar o velho mundo e absorver no nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que pusestes vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrenas. Não mais tremais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis à divulgação dessa palavra. Ide e pregai. Os Espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não irão querer escutar a voz de Deus, porque essa voz incessantemente os chama à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência ao devasso, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso regar com vossos suores o terreno em que deveis semear, pois ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da pá e do arado evangélicos. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis de vossa inferioridade quando olhais os mundos distanciados no infinito. Parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e derrubai o culto do bezerro de ouro, que invade mais espaço a cada dia. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas irão soltar-se, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que se armarão em vosso caminho? Só os lobos serão presos nessas armadilhas para lobo, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os imoladores carniceiros. Ide, grandes homens perante Deus, que mais feliz que São Tomé, credes sem pedir para ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo nunca tendo conseguido vós próprios obtê-los. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai, pois adiante, falange imponente por vossa fé. E os numerosos batalhões de incrédulos irão desvanecer-se diante de vós, como as névoas da manhã sobre os primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que levantará montanhas, vos disse Jesus. Mas, mais pesado que as mais pesadas montanhas, jaze no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois com coragem, para levantar essa montanha de iniquidade, que as gerações futuras não devem conhecer, senão em forma de lenda. Como vós mesmos não conheceis, senão muito imperfeitamente, o período dos tempos anteriores à civilização pagã. Sim, as subversões morais e filosóficas,
vão eclodir sobre todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. Portanto, ide e levai a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios que vão querer prová-la, e aos simples e pequenos que aceitarão. Pois é principalmente entre os mártires do trabalho que, nessa expiação terrena, encontrareis o fervor e a fé. Ide, esses receberão com cânticos de ação de graças e louvores a Deus a santa consolação que lhes oferecerdes. Inclinando-se, irão agradecer-se ao quinhão nas misérias terrestres. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra espera. Lavrai. Ide e agradeci a Deus pela gloriosa tarefa que vos confiou. Mas saibai que, entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviarão. Mirai vosso caminho e buscai a verdade. Pergunta. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, através de que sinais se reconhece os que estão no bom caminho? Resposta. Ireis reconhecê-los pelos princípios de verdade, da verdadeira caridade, que professarão e praticarão, pela quantidade de aflições às quais eles levarão consolo, por seu amor ao próximo, por sua abnegação, por seu desinteresse pessoal. Ireis reconhecê-los, enfim, pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer o triunfo de sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará os que falseiam o espírito dessa lei, e fazem dele um meio de satisfação de sua vaidade e ambição. Erasto, Anjo Guardião do Médium, Paris, 1863. Erasto foi discípulo de São Paulo. Então, nesse texto, ele conclama os espíritas, numa linguagem do Velho Testamento, a cumprir sua tarefa na Terra, advinda da responsabilidade que os conhecimentos do Espiritismo lhe dão. Nessa conclamação, ele vai citando as qualificações que o verdadeiro espírito deve empenhar-se em conquistar, para poder vivenciar essa responsabilidade. Então, deve o espírito, sempre que houver oportunidade, divulgar a lei da reencarnação e a lei da evolução dos espíritos, que se faz conforme o bom ou mau desempenho de suas tarefas, e o modo como suportam as provas, as dificuldades, os sofrimentos. Na frase, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Essa frase precisa ser entendida com muito cuidado, porque o Espiritismo ensina que Deus não privilegia ninguém, não faz distinção entre seus filhos. Então todos são os eleitos de Deus, que tendo compreendido mais ou menos as leis divinas, aceitam a responsabilidade de viver de acordo com elas no dia a dia, trabalhando e divulgando. Enquanto se comprazem no mal, os homens continuam sendo filhos de Deus, que lhes envia sempre auxílios espirituais, chamamentos divinos ao bem, até que, cansados de sofrer as consequências de seus desatinos, arrependem-se e se dispõem à regeneração. Pois o espírito deve entender a expressão eleito de Deus na aceitação das leis divinas que o Espiritismo tão bem esclarece, mas considerando que somente a aceitação não salva ninguém. O espírito se eleva quando usa seus conhecimentos evangelicamente, ou seja, quando se esforça por viver os ensinos de Jesus, que é o trabalho de cada um. Quando diz, sim, nós todos homens de boa fé, que sabeis de vossa inferioridade. O verdadeiro espírita não pode considerar-se superior a ninguém, visto que sabe ser um espírito, ainda muito inferior. Tanto que faz parte de uma humanidade sujeita a provas e expiações pelos muitos erros já praticados. Todavia, sabe também
que é contínua, sendo um filho querido de Deus, a caminho da perfeição e da felicidade, tanto quanto os demais. Por isso combate em si o orgulho e o egoísmo, tentando desenvolver o amor que existe em sua essência e que o elevará a planos mais altos. Na tarefa de divulgar a doutrina através da palavra, das ações pessoais, das atividades das casas espíritas, necessário que cada um busque fazer o melhor sem preocupar-se com as ações dos outros, porque quando se está preocupado em fazer o melhor, o mal não encontra porta de entrada. Quando ele diz que incrédulos irão desvanecer-se, nós devemos entender diante do Espiritismo porque eles, os incrédulos, se curvarão diante das verdades espíritas, que o Espírita prega e dá o exemplo. Na frase, ide agradecei a Deus, a gloriosa tarefa que vos confiou, mas cuidado que entre os chamados por o Espiritismo, muitos se extraviaram, mirai vosso caminho e buscai a verdade. Então, como reconhecer os espíritos que perseveram no bom caminho? Pelo ensino e pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribui aos aflitos, pelo amor que dedica ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo, ou seja, pela vivência evangélica e não pelo conhecimento e aceitação dos princípios do Espiritismo. Os bons espíritos são e serão reconhecidos sempre pela vitória dos seus princípios, no seu sentir, pensar e agir. E os que a seguem são os escolhidos porque Deus quer que a sua lei triunfe e ampara o esforço de todos os que exemplificam e a divulgam. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazer sua vaidade e sua ambição serão esmagados. A palavra esmagado deve ser entendida como vencidos na destruição dos seus objetivos vaidosos e ambiciosos. Sofrerão com os efeitos das suas ações, das perturbações, dos sofrimentos, dos prejuízos materiais e morais, causados durante muito tempo, através de várias encarnações, até que arrependido se redimam de todo o mal que causaram. Então o espírita sempre deve praticar a reforma íntima. Então para hoje era isso, meus amigos, e vamos agora finalizar o trabalho. Novamente, harmonizado, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, pedindo aos espíritos de luz, médicos e enfermeiros do espaço, que visite todos os lares que estão com pessoas passando por necessidades, pessoas doentes, pessoas com dificuldades. Que visite também todos os hospitais, levando a cura, o tratamento conforme o merecimento de cada irmão que lá estiver. Pedir também que tenhamos uma semana de paz, harmonia, tranquilidade, serenidade e muito amor no coração. Tudo isso para nós que estamos nesta corrente de amor, de fé, de amor ao próximo, de carinho, e também para todos os familiares daqueles que praticam essa corrente. Vamos pedir aos médicos e enfermeiros do espaço que coloquem todas as águas que temos nos nossos lares a medicação necessária para nossos males, sejam elas de ordem física como de ordem espiritual, mas que no momento que as tomarmos possamos ficar curados. Em nome de Deus e de Jesus, assim seja.